E aí galera, beleza? Eu tenho aqui mais uma questãozinha. Essa questão aqui é de um concurso lá da Bahia, para assistente administrativo. E ela fala o seguinte, ó. Na instalação do prédio de um museu, um vitral de formato hexagonal regular, cuja medida do lado é 2 metros, será refeito com um bicarbonato que custa R$ 400 o metro quadrado. Quanto será gasto com esse material? Ele falou, ó, utilize 1,73 como raiz de 3, né? Raiz de 3 valendo 1,73. Aqui é o seguinte, primeiro, vamos trabalhar com a primeira coisa que eu destaquei aqui, ó. Hexágono regular, tá bom? Um hexágono é uma figura que tem 6 lados, tá bom? Deixa eu botar aqui de azul. Então eu vou desenhar aqui um hexágono. Ó, um hexágono, aqui um lado, aqui outro lado, aqui outro lado, aqui, ó, outro lado, aqui outro lado e aqui um outro lado. Ó. Hexágono é uma figura com 6 lados, tá bom? E essa palavrinha regular, quando eu tenho essa palavra de regular, por exemplo, um quadrilátero regular, um hexágono regular, um pentágono regular. Quando eu tenho isso, significa o seguinte: regular é porque as medidas dele de lado e de ângulo são iguais. Então significa o seguinte, ó, ele tem um centro, né? Se eu pegar aqui exatamente no centro, deixa eu botar aqui para ponto que não tá com ponto, só um minuto. Tá aqui, ó. Ele tem um centro aqui, né? Se eu pegar e traçar uma linha aqui, ó, desse vértice aqui até o centro, e aqui também, ó, do vértice até o centro, em todos os lados, ó, centro, todas essas linhazinhas aqui, esses lados aqui, tem que ter exatamente a medida. É claro que eu não desenho bonitinho, então não parece tanto, mas esse cara aqui, ele tem todos os lados iguais. Então, ó, esse lado aqui, ó, deixa eu botar laranja, esse lado aqui precisa ser igual a esse aqui, que é 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 igual a esse aqui, que também é igual a esse, a esse, a esse, a esse, a esse e a esse. São tudo igual. Isso são 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Triângulos equiláteros são triângulos que todas as áreas são iguais, tá bom? Então vamos lá. Vamos calcular isso aqui. Para poder calcular a área desse cara, sabendo que o lado ele falou que vale 2 metros, então se aqui vale 2 metros, aqui vale 2 metros, aqui vale 2 metros. É aquela coisa que eu acabei de dizer, ó. Aqui 2 metros, aqui 2 metros e aqui 2 metros. Tá bom? Eu vou usar aqui para poder fazer esse cálculo uma fórmula de área chamada fórmula de Heron. Porque eu sei que todos os lados são iguais. Então eu vou fazer o seguinte. Uma das figuras mais importantes dentro da geometria é o triângulo. Porque quase todas as figuras você consegue desenhar ela como triângulos. Você consegue separar ela como triângulos. Pelo menos os polígonos. Você consegue separar eles como triângulos. Então aqui eu tenho 6. Então se eu calcular a área de um triângulo, ó, vou calcular a área do triângulo 1. Ó, a área do triângulo. Se eu calcular a área do triângulo 1, ó, e depois eu multiplicar isso aqui por 6, o que eu vou ter? Eu vou ter a área do hexágono. Tá bom? Então, para calcular a área do triângulo, eu sei que ele é de lado 2. Então, eu vou calcular primeiro o perímetro dele, tá? Ó, o perímetro eu vou chamar de 2P. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, é 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Então, o semi-perímetro dele, isso é metade do perímetro, é 3. Tá bom? Para que eu estou fazendo isso? Porque fazendo isso, eu consigo usar a fórmula de Heron.
A fórmula de Heron, ela é assim, ó. A área é dada pela raiz quadrada de o semiperímetro vezes o semiperímetro menos o primeiro lado vezes o semiperímetro menos o segundo lado vezes o semiperímetro vezes o terceiro lado. Tá? Que eu botei como A, B e C. Todos são iguais, não são? Então o A é 2, o B é 2 e o C é 2. Tá bom? Então, ó, aqui, ó, a área é dada por... Quem é o semiperímetro? O semiperímetro é 3, não é? Então é 3 vezes... Quanto é 3 menos 2? 3 menos 2 dá 1. Quanto é aqui, ó? Agora o segundo, ó. P menos B. 3 menos 2 de novo. 1. 3 menos 2 de novo. 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, vezes 1, 3. Vezes 1, 3. Então a área é dada por raiz de 3. Tá bom? Eu quero saber não a área do triângulo, quero saber a área do hexágono. Então, para eu calcular a área do hexágono, eu vou utilizar essa formulinha que eu encontrei aqui em cima, né? Que eu destaquei aqui em cima. Que é o seguinte, ó, se eu pegar a área do triângulo e multiplicar por 6, eu tenho a área do hexágono regular, tá? Então, aqui ficaria da seguinte forma. Se eu pegar a área do hexágono regular é dada por 6 vezes a área do triângulo, que eu encontrei que é a raiz de 3. Então é 6 raiz de 3. Essa é a resposta da quantidade de áreas. Só que ele perguntou foi o seguinte, ó. Quanto que será gasto por metros quadrados? Ah, aqui é o seguinte, só uma ressalva. Isso aqui são metros quadrados, tá? Sempre que eu falo em área, é unidade ao quadrado, tá bom? Então é 6 raiz de 3 metros quadrados. Vou descobrir quanto que dá. Porque ele falou que para usar a raiz de 3 como 1,73. Então eu vou pegar e fazer, ó, 1,73 vezes 6. Tá bom? Aqui tem vírgula, não tem? Eu vou dar uma diquinha para vocês para fazer conta com vírgula. Eu vou contar quantas casas eu preciso andar para a vírgula sumir. Ó. A vírgula está aqui. Eu vou andar uma casa, 2 casas para ela sumir. Não é? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou anotar aqui do lado o número 2. E agora? Eu multiplico normal, como se não existisse vírgula. No finalzinho, que eu encontrar o resultado, eu volto às 2 casas. Então aqui, ó. 6 vezes 3. 6 vezes 3 é 18, né? Então fica o 8, sobe 1. 6 vezes 7. Ó, 6 vezes 6 é 36. 36, se eu colocar mais 6, dá 42, né? 42 mais 1, 43. Ó, 3, sobe o 4. 6 vezes 1. 6 vezes 1 dá 6, não é? 6 vezes 1 dá 6. Mais 4, 10. Ó, 1038. Só que aí o que eu faço? Eu achei 1038? Achei 1038. Só que eu tinha que reservado ali o número 2, né? Lá embaixo. Então eu vou andar agora 2 casas a vírgula. Então dá 10,38. Tá bom? Só que ele também não quer saber a área, que no caso é 10,38 metros quadrados. Ele quer saber o quanto que será gasto. E ele falou que o custo é de R$400, ó, R$400 por metro quadrado. Então eu já sei a quantidade de metros quadrados, é só multiplicar por 400. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer aqui do lado esquerdo, ó. 10,38 vezes 400. Ó, vezes 400. Aqui eu posso fazer o seguinte. Tá vendo que aqui tem 2 zeros no final do 400? Aqui eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes, ó, do reservar o 2. Só que quando eu cortei esses 2 zeros aqui, ó, se eu cortar esses 2 zeros, ó, esses 2 aqui somem também, ó. Pum. Então é só eu fazer 1038 vezes 4. Então, ó, 4 vezes 8.
4 vezes 8, ó, 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2, 32, né? Então, fica o 2, sobe o 3. 4 vezes 3 dá 12, né? 12 mais 3, 15. Então, fica o 5, sobe 1. 4 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 4 vezes 1, 4. Então, ao total, serão gastos 4.152. Letra D. Aqui o interessante nessa conta aqui é porque, olha só, o último número é sempre... todos são diferentes, ó. Esse aqui termina com 5, esse aqui termina com 8, esse aqui termina com 0, esse aqui termina com 2. Então, na primeira multiplicação, ó, 4 vezes 8, eu já encontrei, ó, qual era a resposta. Não precisava ter terminado a conta. Mas, fica aqui. Então, no caso, serão gastos 4.152 para poder fazer essa restauração com policarbonato. Tá bom? Valeu!